Os trens regionais já fizeram parte da realidade de São Paulo. Na maior capital do país, os problemas no trânsito e no transporte público comprometem a competitividade da economia. O desafio é fazer a integração dos vários sistemas e ampliar a rede para que as pessoas percam menos tempo no trânsito. A cidade dos sonhos, dos 15 minutos. É o tempo ideal, segundo projeções da ONU, para chegar a qualquer lugar e satisfazer as necessidades de morar, trabalhar, se divertir. Por enquanto, os brasileiros perdem o sono e horas no caminho de casa para o trabalho. Eu saio mais cedo por causa da dificuldade para entrar no trem, porque a fila é grande. No relatório da ONU sobre cidades da América Latina, São Paulo, 11 milhões de habitantes, é considerada uma das capitais brasileiras que mais sofrem com o trânsito, com reflexos no transporte público. E sem as linhas do metrô e de trem, fica inviável. Eu de ônibus levaria umas 4 horas para chegar em São Caetano. Aquela revista inglesa Economist avisou, recomendou às empresas que não investissem em São Paulo, porque São Paulo estava bloqueada, São Paulo estava com o trânsito travado e que isso não é competitivo. Acho que o número de pessoa para o número de trem que tem está bem desbalanceado. E falta mesmo. Comprar novos trens, reduzir o tempo das viagens, expandir a oferta está nos planos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a empresa que assumiu o sistema da rede ferroviária, CBTU e FEPASA. Com 20 milhões de moradores, a região metropolitana de São Paulo conta com 270 quilômetros de linhas de trens, que transportam 2 milhões e 700 mil pessoas por dia. Permitindo que pessoas sejam transportadas de Mogi das Cruzes a Jundiaí, a uma distância de 160, 170 quilômetros, a uma tarifa de R$ 3. Temos contrato com mais de 100 trens, grande parte já entregue. Esse ano publicaremos o edital para a contratação de mais 65 trens. Com isso, nós renovamos a nossa frota e trazemos uma condição de mesmo padrão de desempenho, podendo então, até 2014, não mais que 2015, ofertar intervalos entre trens da ordem de 3 minutos, com um grande impacto na demanda e redução do tempo de viagem. As estações são antigas, da década de 60. Modernizar e ampliar o sistema sem interromper os serviços é uma ginástica. Então as intervenções ficam mais demoradas. A CPTM tem no seu plano plurianual, 2012 e 2015, a previsão de próximo a 9,4 bilhões de investimento. Uma outra providência é urgente: construir um ferro-anel. Separar os trilhos para os trens de carga, que sustentam financeiramente o sistema, mas provocam um efeito dominó de atrasos na rede. Trem de carga que entrou na linha, você percebe um atraso, 3 trens, que remete a 3 trens de passageiros. Então isso é um atraso que você desencadeia em todo o carrossel de circulação. A solução de segregação e ferro-anel, ela é urgente. Outra coisa importante é integrar trens e metrôs. Você imagina que no passado tínhamos uma linha que cruzava no centro, né, na Estação da Luz. Hoje nós já temos integrações que não obrigam o cidadão a vir para o centro para integrar com outras linhas. As 5 linhas do metrô paulista, com apenas 74 quilômetros, transportam mais de 4 milhões de passageiros por dia em São Paulo. Com 64 estações, é insuficiente e não cobre nem 1/3 do que seria necessário, segundo os especialistas. O governo paulista promete construir 4 novas linhas simultaneamente para dar vazão à demanda reprimida. Investimentos muito pesados estão sendo feitos, mas que demoram, porque você tem que cavar um túnel, tem que pôr lá todos os sistemas de controle, de eletricidade, e depois pôr os trens para rodar, né? Contratar os trens. É uma coisa realmente pesada, custa muito caro, mas tem que ser feito e está sendo feito.
projeto de integração é o Trem-Bala. O governo federal deixou para 2013 o novo leilão para licitar a obra que ligará Rio de Janeiro a São Paulo. Quando eu vejo o governo federal falar em investir 60 bilhões de reais no chamado Trem-Bala para ligar Rio de Janeiro a São Paulo a 380 km por hora, para transportar pouca gente e com poder aquisitivo alto, eu fico imaginando o seguinte: se utilizasse esse dinheiro, pelo menos uma parte desse dinheiro, né, para melhorar o transporte urbano nas grandes cidades do Brasil, né, especialmente ajudando os estados a investir em metrô. Uma soma muito vultosa de recursos, mas está bem pensado, está bem planejado. Sempre vai ter empecilho, sempre vai faltar dinheiro. Mas em todo país que teve Trem-Bala foi assim. E depois tem uma recompensa muito grande para todo cidadão. As estações de metrô paulistas ganham vida com artistas anônimos que exercitam seus talentos musicais. É uma pausa na correria cotidiana. É um investimento, né? É, estação do metrô. E no interior de São Paulo, o resgate de uma tradição, o velho bondinho. Hoje ele faz apenas roteiros turísticos. Não dá lucro, mas preserva o charme e a beleza da região central e histórica de Santos. Longe da pressa e da superlotação. É uma lembrança de um tempo em que o Brasil andava nos trilhos. Estudos indicam que a capital do país pode parar em 2020 se continuar no ritmo atual. Investimentos para a COP, recursos previstos no PAC da Mobilidade, são a esperança de transformar um dos piores serviços de transporte público do Brasil. E o que falta para que Brasília tenha a qualidade de transporte de outras capitais do mundo? Oh, mon ami, c'est le printemps. Vivendo uma experiência em Paris. Nada de carro, só na base do transporte público. E como funciona? E olha que eu estava na periferia, em Montrouge, sudoeste de Paris. Daqui para chegar ao Senado francês e à Assembleia Nacional, por exemplo, era preciso cruzar a cidade. Ônibus com GPS e hora exata de chegar à parada. Depois, o metrô ou trem. Linhas centenárias, grandes estações. Os franceses podem até ter o que reclamar, claro. Mas para um olhar estrangeiro, a qualidade do serviço comparado ao que temos no Brasil é nota 10. E que tal ir e voltar de Paris a Londres? Fácil, tudo integrado. Basta pegar um ônibus, o metrô até o lado norte de Paris, até a estação Gare du Nord, para embarcar no trem de alta velocidade. Um túnel ferroviário, submarino e subterrâneo de 50,5 km atravessa o Canal da Mancha em 2 horas e 15. Viagem rápida, confortável, uma tranquilidade. Ladies and gentlemen, welcome to Paris. The local time is 11:47 and we will soon be arriving at Paris Gare du Nord. Please make... Brasília, capital federal, um ponto de ônibus no plano piloto, num bairro bem central. Um morador que não está acostumado ou um estrangeiro vai ter a mesma dificuldade. Primeiro, saber que linhas de ônibus passam por aqui. Repare que no ponto de ônibus não existe nenhuma placa com qualquer informação de rota. Saber que horas vai passar, então, só na base da adivinhação. A gente tem que contar com a gentileza das pessoas que usam o transporte coletivo sempre. Você saberia me dizer que ônibus eu devo pegar em direção à Esplanada? 152, 152.2, 179 que passam pela rodoviária e vai para a Esplanada, e o Zebrinha 24 ou 29. Sabe me dizer se já passaram ou vão demorar? Aí é na base da sorte. Você vem e espera. Até que foi rápido, 20 minutinhos é o tempo que a gente leva de carro. E por que será desse jeito?
Uma resposta é que Brasília foi construída para os carros. Hoje, eles somam 1.400.000 veículos nas ruas. Brasília foi uma cidade construída para você andar de transporte individual. Essa foi a realidade que vingou até hoje. Basta ver que Brasília, além de não ter nenhuma informação para o usuário, não tem calçada. Nós chegamos a ter uma época que se dizia que em Brasília você tinha cabeça, corpo e rodas, porque ninguém andava a não ser em veículo individual. O que se viu nos últimos 30 anos é que a saída do transporte tem sido buscada no transporte privado. Viaduto, 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 estrada, autoestrada, e não dá certo. Não cabem os carros nas ruas de nenhuma grande cidade hoje. Se na zona nobre da capital é assim, que dirá longe do plano piloto? Está escuro quando nossa equipe vai se encontrar com Fabienne no Gama, a 30 quilômetros do centro. Ela precisa acordar às 4h30 da manhã, sai de casa às 5. Anda 15 minutos até a parada, sem muita segurança. Agora já estamos chegando no semáforo, na parada de ônibus, que vamos ficar aqui mais ou menos uns de 15 a 20 minutos. Fabienne pega o primeiro ônibus, paga R$ 2,50 pela passagem até Taguatinga, onde pega outro coletivo e paga mais R$ 2,50. Eu pego 2 ônibus, esse primeiro demora de 40 minutos a 1 hora para poder chegar na entrada do Gama. E chegando na entrada do Gama, demora mais ou menos 40 minutos, de repente a gente fica lá até 1h30 por causa do fluxo de carro, que vem de todos os lugares, de Lusiânia, de Santa Maria, de todos os entornos de Brasília, eles estão saindo por ali. A gente vai demorar mais ou menos de 20 a 30 minutos para poder sair do engarrafamento. Neste dia, deu sorte, pouco trânsito. Em geral, leva 1h40 até chegar ao bairro de Águas Claras. Eu acharia que deveria ter um metrô vindo direto para Taguatinga, que viesse do Gama, que a passagem fosse um pouco mais barata, mais acessível, porque a gente paga muito no ônibus. Mais 10 minutos de caminhada até o prédio onde trabalha como porteira das 7 da manhã às 7 da noite. Na volta para casa, é a mesma canseira. Algumas pessoas voltaram a trabalhar como no século XIX, 14 horas por dia. Porque são 8 no trabalho, 2, 3 para vir, 2, 3 para voltar. E os políticos acham que isso é natural, isso está na ordem das coisas. Numa pesquisa com 17 centros urbanos latino-americanos, Brasília ficou com a pior avaliação do transporte público. Falta o ônibus, não tem ônibus quebrado, o metrô às vezes atrasa. É lotado, não tem, passa atrasado, não tem horário certo, é péssimo. Qual é hoje a nota do transporte coletivo em Brasília? Eu acho que nós estamos com 4,5. Todo dia, 1 milhão de pessoas se deslocam do entorno do DF para o plano piloto. São 5 corredores. O eixo oeste, que vem da Ceilândia, concentra 53% do fluxo de passageiros. O eixo sul, que vem do Gama, corresponde a 12%. O eixo norte, que vem de Planaltina, responde por 10%. O metrô cobre apenas o eixo sudoeste, que vem de Samambaia, e atende 10% da demanda. A região leste de São Sebastião tem apenas 5% do movimento de passageiros. Um absurdo, uma vergonha nacional. Falar é R$1,50, é R$2, é R$3, mas olha os ônibus. O quanto você está andando ali, eu falo, a gente anda ali igual uma sardinha, espremido. São 1.100 linhas de ônibus que fazem 1,5 milhão de viagens por dia. A frota tem 3.400 ônibus, a maioria veículos velhos e sem contratos. 1.500 são de outras cidades do entorno, o que complica a operação, de acordo com o secretário de Transportes do DF. José Walter Vasquez diz que a origem de todo o problema está na gestão do sistema que fatura R$72 milhões por ano. Temos que ter um Estado presente. O Estado se afastou aqui em Brasília pelo fato de você ter 3 grandes grupos empresariais que dominaram, eles hoje têm 85% da frota, eles acabaram dominando o sistema de transporte e fazendo um papel que deveria ser do Estado. Como esse papel que deveria ser do Estado foi feito pelos donos de ônibus, a lógica do sistema é em favor deles e não em favor da sociedade.
Então, toda a lógica do sistema foi no sentido de maximizar os resultados dos transportadores. A empresa está ganhando bastante. O que se subsidia as empresas de ônibus hoje daria até para fazer tarifa zero, para ser gratuito o metrô, os ônibus. Então veja como a gente tem um sistema equivocado. É preciso ter coragem, que o governo do Distrito Federal tenha coragem para enfrentar o cartel do transporte coletivo no Distrito Federal, para que possa oferecer alternativas modernas e alternativas de boa qualidade. Agora a situação do metrô de Brasília. Ele foi pensado em 1977, ficou pronto em 92, tem 42 quilômetros e atende 130 mil passageiros por dia. Era para ter 120 trens rodando, mas hoje só tem 24 funcionando nos horários de pico. Eu não poderia estar com todos eles funcionando na linha, porque eu precisaria também de energia. Então, hoje nós temos 32, mas em operação eu tenho 24. Eu não tenho os 32 em operação. Porque você tendo os 32, você tem 2 de reserva e os outros nós estamos dependendo de uma subestação que a Companhia de Energia, a SEB, está finalizando. Além da falta de energia para fazer rodar mais trens, o sistema está ultrapassado. O controle das estações exige mais tecnologia. Eu preciso fazer com que o sistema esteja mais automatizado, o que vai me permitir uma proximidade maior entre trens e, portanto, tendo essa proximidade maior, eu consigo reduzir o prazo que ele passa nas estações e, portanto, eu consigo colocar uma composição maior no meu sistema, no meu circuito. A expansão do metrô está incluída no PAC da Mobilidade, que prevê investimentos de 2,4 bilhões de reais até 2016. O GDF pretende também renovar toda a frota. Dividiu a cidade em 5 bacias para licitar e atrair novas empresas de ônibus e garantir 100% de integração. Esse PAC da Mobilidade vai viabilizar que nós tenhamos os 4 corredores já em 2016 que vão viabilizar, só para você ter uma ideia, no Gama, hoje uma viagem do Gama ao Plano leva 90 minutos, nós vamos diminuir esse tempo para 40. Os ônibus serão todos controlados por sistema de GPS, 80% dos pontos de parada terão sistema de informação, os ônibus serão todos padrão Euro 5, ou seja, vão poluir 30 vezes menos do que os ônibus que circulam hoje em Brasília, terão piso antiderrapantes, terão bancos estofados, terão que obrigatoriamente ter direção hidráulica e mais, os ônibus articulados que andarão no corredor, eles terão ar-condicionado. Ao fazer licitação, se conseguir trazer novas empresas para cá, e alguns dizem que não vão conseguir, mas se conseguir, pode melhorar. Mas a gente tem que ir mais longe, é o transporte público via veículos leves sobre trilho, veículos leves sobre pneus, que é o que se usa no mundo inteiro hoje. Ou novas linhas de metrô, o que é muito caro, porque é subterrâneo. A gente pode fazer metrô de superfície, gente. Eu acho que vai sair cerca assim, de 20 milhões o quilômetro esse BRT Sul. Isso é um absurdo, porque é uma rodovia paralela com o metrô. Então, por que não fortalecer o metrô? Por que fazer uma rodovia imensa? Então, é para trazer mais automóvel. A professora da UNB integra o grupo de estudos de mobilidade sustentável, que critica o modelo do GDF e apresenta outras propostas. Um bom modelo de mobilidade seria fortalecer, implementar num curto prazo os trens regionais. Nós temos a linha até Lusiânia. As estações, muitas estão perfeitas, com a infraestrutura, então poderiam ser requalificadas e poderia-se colocar um trem suburbano, um trem urbano, para ir funcionando, já ia atender até experimentalmente. E se fosse o caso, retificar a estação. Se esse trilho funciona para cargas, por que não pode funcionar para passageiro? Segundo o secretário José Vasques, o governo não desistiu do projeto do VLT. O plano diretor de Brasília prevê 3 linhas de VLT. Uma linha que sai do aeroporto, vai até o final da Asa Norte,
uma linha que circunda a Esplanada até a Rodo Ferroviária e uma outra linha que sai do CIA, corta o sudoeste e o noroeste, fazendo com que você tenha no centro de Brasília um modal ferroviário total. Claro que é um projeto de 20 anos, não é um projeto para ser feito em um só governo. E será que daqui a 20 anos teremos um transporte de primeiro mundo na capital federal? Hoje, se a gente pega um mapa do Distrito Federal, que tem em torno de 2.500.000 habitantes, e pega o mapa de Paris, que tem a mesma população, né? Você vê que é um emaranhado de redes de metrô. Você vai para qualquer lugar de metrô. Então, acho que o nosso sonho é esse, que a gente tenha aqui metrô e VLT funcionando e atendendo a comunidade. A gente tem esse emaranhado aqui também, né, no Distrito Federal. Minha expectativa é que nós tenhamos um transporte público melhor do que o de Paris. Um país rico não é aqueles onde os pobres andam de carro. País rico é onde os ricos andam de transporte coletivo. Veja a seguir a situação dos aeroportos brasileiros, os projetos de reforma, o novo modelo de concessão para iniciativa privada. O Repórter Senado volta em instantes.